Boa noite, são 18 horas e 53 minutos. Coisa boa, estamos aqui aguardando todo mundo chegar. Chame seus amigos, faça aí o aviãozinho, coloque o coraçãozinho aí, viu? Coloque bastante coraçãozinho para a gente poder agitar bem essa noite. O décimo edição do Sextou com o Sescom. Vamos entrando. Boa noite a Mami Porai, Josalês. Seja bem-vindo. O nosso diretor Gustavo, lá de Juruti. Uau, que bom. A Juliana Baker, a nossa ilustre convidada, já está aqui já no ponto já para entrar conosco. Que coisa boa! Vamos entrando aí, hein, gente? Vamos chamando aí todo mundo, que vai ser assim uma noite brilhante, uma noite maravilhosa. O H. Merques. Olha, obrigada pela boa noite. Diretor Gustavo, que bom. Estou adicionando aqui, tentando adicionar aqui a Juliane para ela já ver se consegue já entrar aqui conosco. Ah, como moderador que está. Olha, gente, que a gente está tentando aqui. Eu estou aprendendo com vocês. Isso que a gente fala que todo dia a gente aprende, né? Vamos ver se a querida Baker. Isso! Olá, Nelma, tudo Oi, bem? querida! Que bom! Seja bem-vinda! Muito obrigada. Você está aí do outro lado da telinha, mas parece que você está aqui no nosso Pará, no nosso Belém. Seja Cidade bem-vinda. maravilhosa, lugar maravilhoso que eu amo de paixão. Oh, que ótimo! Vocês estão ouvindo? Isso que é bom. Estão me ouvindo bem? De falar um oi aí para todo mundo. Pessoal, vocês me escutam bem? Como que tá o áudio para vocês? Espero que esteja bem. Acho que o pessoal está conseguindo ouvir bem aí, né? Ah, tem bastante gente chegando aí. Iago. Olha o Iago. Isso, o Iago é meu colaborador, meu colega, meu parceiro de lá do meu escritório, da Seconte. Oh, que legal! Assessoria e contabilidade. Obrigada, Que Mabi. bom. A Mabi tá aí dando um apoio pra gente. Que Olha, bom, que joia. Mabi. Obrigada, Mabi. Legal, legal. São 18h57 ainda, mas temos ainda 3 minutos para as pessoas chegarem. Vão chamando, vão colocando lá o aviãozinho, colocando o coraçãozinho. Eita, que vai ser bom demais. Vão convidando aí os amigos, vai mandando, chamando o pessoal. Hoje tem um assunto muito bom para a gente conversar e falar da dosimetria, né? De como serão as sanções e as multas aí pela LGPD. Então, é um assunto para ser leve, descontraído, bem tranquilo, pessoal. Olha aí, acabou de entrar a diretora Jéssica, lá que legal, lá do Sescom. Ela é a coordenadora do Sescom Jovem. Ah, que legal, que joia, muito bom. Isso, nós temos o Sescom Jovem, que dá muito apoio aí para os jovens que ainda estão iniciando. E que os jovens precisam de apoio, eu falo que a gente tem que ajudar, né, a trazer a cultura. Daqui a pouquinho, eles já viram empresários, quando eles viraram empresários, para onde eles vão? No Sescom, se associado ao Sescom.
Eles vão ser muito Exatamente. bem-vindos. São 18h58, que maravilha. Que Vão legal, chamando aí todo mundo. muito bom. Ah, O Gustavo, a Jéssica, legal. O pessoal que também mandou hoje, pessoal, a gente vai bater um papo aí, né? E para ser bem descontraído, né, Nelma? Falo que a gente, sim, né, bem, sim, bem sim, sim. bate-papo mesmo, conversa, vão mandando as dúvidas aí no chat e a gente vai, né? Espero que seja um momento aí para trazer um pouco de conhecimento, para ajudar, né, nessa parte da Sim, resolução nova da lei. Então vai ser bem legal. sim. Sim, eu acho que eu vou fazer uma introdução aqui um pouquinho do nosso assunto, que eu acho assim bem bacana. E que no momento agora, quem ainda não entrou, mas depois pode assistir novamente, que vai ficar gravado, tá certo? Que diz assim, que foi publicado no dia 27 de fevereiro o regulamento da dosimetria e aplicação de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a chamada norma de dosimetria. Foi bastante esperada pela sociedade por tratar de atuação sancionadora da ANPD, proporcionando assim o devido esforço e atuação fiscalizadora da autoridade. A aprovação ela aconteceu em deliberação eletrônica do Conselho Diretor da NPD e trouxe também alteração da resolução da NPD número 1, que trata das regras para o processo de fiscalização e para o processo administrativo sancionador de autoridade. Importante saber que a sanção administrativa ela é apenas uma das ferramentas que a autoridade possui para reconduzir o agente de tratamento de dados pessoais à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. É isso Que aí. todo mundo já está meio ficando, já querendo saber, tendo curiosidade, mas ainda um pouquinho, ainda com medo. Mas isso aí, hoje nós vamos desmistificar isso aí, vamos esclarecer, não é isso, Ju? É isso aí, Nelma. Isso. Eu quero apresentar a Ju, ela é uma executiva, tá? Que ela é também coordenadora da privacidade da IOB. E eu gostaria um pouquinho que você se apresentasse, Ju, para Legal, o Nelma. nosso público. Antes de me apresentar, eu queria agradecer imensamente o convite do Sescom aí, né? Muito obrigada por convidar a IOB, por convidar a gente para participar com vocês desse momento. É um carinho e um prazer muito grande da gente estar aqui, viu? Ficamos muito felizes. Além de eu particularmente amar vocês aí, o povo aí, que terra maravilhosa. A gente teve com vocês aí no evento ano passado, né? E que evento maravilhoso que vocês fizeram, que lugar maravilhoso. Eu falo que eu nunca vi um povo tão amável, tão acolhedor, com uma comida tão gostosa, pessoas tão boas pessoas, né? Então, meu agradecimento aí em especial para todo mundo, viu? E vai Pessoal, haver novamente, no dia 16 e 17 de junho, o Fórum Sescom, o 11º Fórum Sescom, que a IOB vai estar presente também, né? tá o Que é a pessoal nossa da Solar patrocinadora aí nos também. representando, ajudando, né? O pessoal da Solar atuando fortemente aí para Sim, dando esse apoio, ajudando sim. aí. Muito bom. E, E e, eu queria, além ainda do fórum, vocês ainda vão estar no Conescap em novembro. se Deus quiser, né? A gente espera. É isso mesmo. E agradecer, né, o convite da gente poder estar poder ter esse momento aqui, conversar um pouquinho, né, sobre LGPD, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E me apresentando hoje, pessoal, eu estou como coordenadora, né, de privacidade aqui da IOB, então eu ajudo, eu apoio em algumas ações, né, da parte de privacidade, né? Quando a gente fala aí um pouquinho, a gente vai falar rapidamente hoje sobre o que é privacidade de dados, né? LGPD é uma lei que está aí, todo mundo já ouviu falar um pouquinho dela, né? Mas a gente não sabe. Ah, o Fábio, tudo bem, Fábio? Muito obrigada. O Flávio, olha o pessoal chegando aí, mandando um oizinho. Vai mandando um O oi. Cleito já entrou também. Eu vi o Cleito aqui, que foi palestrante nosso aí pela IOB no nosso fórum. Ah, é verdade.
Cleiton tá aí também. Olá, Cleiton, seja bem-vindo. Eu tô vendo alguns nomes passando aqui, que legal. Olha, Cleiton palestrou. a nossa diretora Renata Elizondo também, nossa diretora de eventos, acabou de entrar. Olá, pessoal. E aí, pessoal, o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje? A gente não vai falar tão a fundo da LGPD em si, né? Vou fazer aqui uma breve contextualização, mas a ideia é a gente focar mais ali na dosimetria, né? Então, para a gente começar a contextualizar, acho que eu posso fazer uma contextualização rápida aqui, né, Nelma? Sim, pode. Pessoal, a LGPD, né, é a Lei Geral de Proteção de Dados, então, querendo ou não, é uma lei, começa com L lá de lei, mas ela foca em proteger os dados pessoais, a privacidade do titular, né? Então, a gente tem falado muito como que a gente protege a privacidade, protege os dados, e a LGPD, ela já está no Brasil desde 2018, né? Mas ela entrou em vigor somente em 2020, em setembro de 2020, ela entrou em vigor. E ficou naquela enrolação, vai, não vai, por causa do Covid, home office, acabou indo, mas na época a NPD, que era autoridade e todo mundo, acabou postergando alguns artigos. Ela entrou em vigor, mas dos 65 artigos que tem dentro da LGPD, alguns ainda não tinham sido regulamentados e eles foram postergados. Um desses artigos, na verdade 3, foi o artigo 52, o 53 e o 54, mais o artigo 52, que falava sobre as multas e as sanções da LGPD. O que acontece com uma empresa, né? Se ela ali fugir das regrinhas da LGPD, a LGPD tem várias regrinhas. Se eu fujo de uma dessas regrinhas, o que acontece comigo enquanto empresa? Eu, na figura do controlador de dados, né? Que é aquela pessoa que pega os dados, eu, empresa. O que pode acontecer comigo? Esses artigos acabaram entrando em vigor só em 2021, no finalzinho do ano, com a primeira resolução, Nelma. Então, Sim. a gente teve, né? Acabou entrando ali, né? A LGPD ela entrou para todas as empresas que coletam dados pessoais, processam dados pessoais, né? De pessoas com alguma finalidade econômica dentro aqui do território, né? No Brasil, elas estão sujeitas ali à LGPD, tá? Pronto, Então, era isso mesmo que eu ia mesmo lhe perguntar. Será que a LGPD é para todo mundo, né? É para todo mundo que coleta dados pessoais com finalidade econômica, né? E aqui pega dados de brasileiros no território nacional. Então, a gente tem que olhar e enquadrar nessas características, nesses requisitos, né? E aí, praticamente todo mundo, vamos falar. E o que dizer ainda dos escritórios de contabilidade, né, Nelma? Eu acho que a área contábil é uma área super em foco, porque vou pegar um exemplo rápido aqui de imposto de renda. Estamos aí, né, passando pelo imposto de renda. Quanto de dado que a gente não está coletando, pegando, mandando para o governo e volta dado e não consegue transmitir, manda de novo, né? Todo mundo ficando doido. Então, a gente está vendo a briga de todo mundo, né, para conseguir transmitir os dados. Então, a quantidade de dados, principalmente os dados sensíveis, que são dados de criança, dados de saúde, que são dados que a gente tem que ter um cuidado adicional, né, um cuidado extra ali. Os contadores, principalmente os escritórios, né, estão coletando aí infinitamente e tendo que guardar e proteger esses dados, trazer a privacidade para eles, né? Sim, sim, sim. Eu vou lhe fazer uma pergunta, assim, nesse caso, assim, de se não cumprir a LGPD, realmente, quais são mesmo as sanções administrativas e as multas que podem ser aplicadas? Perfeito, Nelma, perfeito, né? Pessoal, a gente acabou de ver aqui, então, que a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados e eu, enquanto controlador, eu, enquanto empresa, quando eu pego um dado, eu tenho uma responsabilidade de trazer a privacidade e a proteção de dados para esse dado, né? E se de repente alguma coisa ali no meio do caminho não sair tão certo, né? E eu não cumprir alguma regra da LGPD, o que pode acontecer, né? O artigo 52, né, uma lá da LGPD, vai trazer várias sanções administrativas e multas. Ou seja, não significa que eu vou tomar uma multa de cara. Pode ser que a ANPD, que é a Autoridade Nacional, que, né, é o órgão que regulamenta, fiscaliza, sanciona agora tudo isso, né?
Renata, respondendo a sua pergunta, as multas já estão sendo aplicadas, tá? Conforme eu for aqui, eu vou falando, por isso que a gente trouxe esse tema tão quentinho para vocês, tá? Dia 27 de fevereiro, a NPD acabou de publicar a resolução número 4. O ano passado, acho que foi em novembro, não tenho certeza, posso estar errado, mas acho que foi em novembro, ela publicou a resolução número 1. O que é uma resolução? Se eu já tinha a lei, por que eu preciso de uma resolução para complementar? Pessoal, quando a LGPD entrou aí totalmente em vigor, eu falei para vocês que nem todos os artigos eles entraram em vigor. Então, a gente não sabia ainda como o artigo 52 seria aplicado, que é onde fala das multas e das sanções. Ainda não tinha ali o jeitinho que isso ia ser calculado, aplicado, como a NPD ia, né, trazer isso para o controlador. E aí ela lança uma normativa, é um ato normativo, que, né, vem na resolução, em que ela traz os detalhes técnicos de como isso vai ser aplicado. É isso que a gente vai comentar aqui hoje. E o que pode ser aplicado, Nelma? Primeiro, a gente vê ali que eles falam sobre advertência, com indicação de uma medida de correção. Então, vamos imaginar que vou pegar um exemplo simples aqui, que está bem polêmico. Artigo 41, o encarregado de proteção de dados, né? Muitas empresas ainda e controladores não nomearam o seu encarregado. E aí, pessoal, aproveito aqui na live para perguntar, você que é empresa, né? Já está ali coletando dados, você já tem um DPO que fala em nome do seu escritório? Só para vocês verem como isso é importante, no dia 27 de agosto, quando saiu a resolução número 4, junto com ela, Nelma, foi publicado, está lá no site da NPD, né? Eles publicaram os primeiros 8 processos administrativos das empresas que que já tiveram seus atos administrativos julgados, e agora eles estão publicando o valor da multa. A gente está todo mundo ansioso, esperando para ver, porque vai ser as primeiras multas aplicadas pela NPD. Ai, meu Deus, estamos assim mesmo, né, Alma? Ai, meu Deus, o que vai ser, né? São 7 empresas do setor público e uma do setor privado. E aí a gente está vendo para ver o que vai ser, né, essas sanções administrativas, né, e o que elas vão passar. E dentre lá os motivos delas terem ganhado uma sanção administrativa, 2 empresas estavam porque elas estavam sem DPO. Olha que coisa, artigo 41, elas ainda não tinham encarregado de proteção de dados nomeado dentro da empresa e elas acabaram sendo autuadas. Percebam que a gente não fala que só de, né, podem ser vários motivos. Então pode ser que ela dê uma advertência, ela chegue lá, bata na sua porta, vai conversar com você e fale assim, viu, controlador? A gente, por enquanto, vai só bater um papo, vou te dar aqui uma advertência, né? E vou te dar aí 6 meses para você arrumar a casa, por exemplo. A gente está aguardando para ver como que vai ser isso nos detalhes. E ela vai dar um tempinho ali para a empresa, né, se ajustar, se adequar àquele item da sanção que ela foi ali autuada. Mas eu também posso ganhar uma multa, Nelma, né? E aí a multa pode ser pesada. Essa multa ela pode chegar até 2% do faturamento total da pessoa jurídica, né? E aí ela pode olhar tudo que a empresa faturou e chegar num valor de até 50 milhões de reais por infração. Detalhe, por infração. Então, se uma empresa ela cometeu 3 infrações diferentes, eu posso ganhar 3 multas até esse teto máximo vinculado a mais algumas coisas, né? E aí nós temos aí várias coisas, né, que a gente tem que olhar para ver como que a autoridade vai começar agora, de fato. A gente vai ter esses 8 primeiros casos que a gente vai usar para aprender, para tomar como exemplo e ver como que a autoridade vai se comportar nessas aplicações. Também existem outras coisas que a gente chama uma palavrinha mais chatinha de publicização. Eu tenho que tornar pública a minha infração. Mas não sei se você já observou, e até se vocês lembrarem aqui de algum caso, pessoal, podem jogar aí no chat. Quantas empresas recentemente, às vezes, vieram a público falar que elas tiveram um problema, né? Então, pode ser que ela tenha que tornar público, né, esse problema dela, né? Então, ali em algum momento. Eu posso também ter os meus dados bloqueados. Isso, pessoal, eu acho extremamente complicado. Imagina se a NPD, que é a autoridade, bate na sua porta, pede para você corrigir os seus problemas, né? Ó, tá aqui, ela me deu uma advertência, explicou e eu não fiz nada, né?
Aí ela pode falar assim para mim, olha, controladora, olha, empresa, eu pedi para você arrumar aqui esse probleminha e eu vi que você não arrumou. Então, eu acho que você não tem capacidade para fazer esse tratamento de dados, para continuar trabalhando. Eu vou bloquear os seus dados que se referem a essa infração, até que você consiga me provar que você trabalha bem com a privacidade dos dados e está protegendo. E pode chegar até a suspensão parcial, né, ali do funcionamento por um período de 6 meses, prorrogável por igual período, até que o controlador consiga demonstrar que ele tem capacidade ali de atuar realmente protegendo os dados. Então é bem... perceba, né, que nós temos ali vários tipos de sanções administrativas, não é simplesmente uma multa. Aqui, né, eu costumo dizer, e aí é uma opinião muito particular da Juliane, né, que às vezes a multa é o melhor que você pode ganhar. A multa é o mais fácil. Porque se você ganhar aí um bloqueio para trabalhar, né, uma publicização, pode ser pior para a empresa do que eu ter que pagar uma multa. Às vezes, se eu tiver dinheiro, eu vou lá e pago, né? Então, eu acabo resolvendo, às vezes, até mais fácil toda essa situação. Então, eu posso sofrer todas essas sanções administrativas aí dentro, né? Até chegar a ser impedida de ter o total exercício das minhas atividades. Quem vai definir isso é sempre a autoridade, é sempre a ANPD, tá bom? Ah, essa NPD não é fácil. A NPD vem ali agora. A NPD, você sabe que ela demorou muito para ter o corpo dela constituído. E agora ela tá bem estruturada. E ela consegue agora atuar no poder de tanto de fiscalização, né? Ela tem ali toda agora como acompanhar todos os processos e trabalhar. Ela tá trabalhando em parceria com outros órgãos, né? Para conseguir levar tudo isso, mas tá levando isso muito bem por enquanto. Ai, que bom, que bom. Olha, a gente está vendo aqui que está sendo bem interagido, está entrando mais pessoas. Já vi aqui o doutor Domingos, nosso parceiro, advogado tributarista. Ai, que bom, adoro os advogados, pessoal jurista. Pessoal, eu não sou da área jurista, gosto de falar isso. Eu sou da área mais de governança e privacidade, eu atuo mais com privacidade, né? Então, eu sempre peço ajuda e recorro para os meus amigos juristas. Os advogados, nossos amigos juristas, mandam um oizinho aí no chat, porque eles dão um apoio maravilhoso jurídico para gente, com esse monte de lei. O nosso diretor também de negócios e tecnologia, o Rafael Santa que legal. Está aí, está entrando bastante pessoas. Vamos lá, vamos chamando mais pessoas para ir aumentando aí o nosso público, a gente gosta sim de um público bem bacana. Muito bom, vão mandando as dúvidas aí que na medida do possível a gente vai respondendo aqui durante a live, bem interativo, pessoal. Podem ir mandando. Olha, eu tenho uma aqui para você que é bem bacana. Como é que funciona mesmo essa dosimetria, é isso? A dosimetria, muito bom. E qual é mesmo assim esse objetivo dessa norma? Como é que ela é realmente aplicada? Ótima pergunta, Nelma. Essa parte aí da dosimetria, ela vem detalhada na resolução número 4, que é essa que foi publicada aí no dia 27 de fevereiro, né? E ela vem trazer os detalhes, a maneira que a NPD vai fazer o cálculo dessas multas, né? Então, esse era um dos pontos que estavam em aberto na lei, que faltava sair, né, com mais detalhes, né? E não tinha ali tantos detalhes técnicos, tipo, como que eu pego e dou uma multa para você baseado no que você fez? Então, tinha que ter ali uma avaliação administrativa, né, em cima disso. E a ideia da NPD sempre foi trazer ali a maneira mais apropriada e justa, né, olhando ali os artigos 52 e 53 da LGPD e que fosse aplicado ali não para tirar dinheiro. Uma coisa que a NPD ela tem falado muito é que ela não quer ser uma máquina de multa e tirar dinheiro. Todas as vezes que eles se pronunciam, que eles falam, Nelma, eles têm trazido muito esse contexto, né? A gente não é uma máquina de fazer multa. Sim. E a gente quer realmente fazer com que a empresa ela tenha um olhar trazendo mais cuidado, né? Quando ela trabalhar com dado pessoal. E ela vai se aplicar, a dosimetria, ela vai se aplicar ali para todas as empresas que processam, coletam e tratam todos esses dados pessoais com finalidades econômicas. Então, ela vai olhar
se a empresa tem uma finalidade econômica, ela está coletando aquele dado para ter um dinheiro, uma renda, né? Ela não é filantrópica ou ela não é o órgão público, né? Eu posso estar ali aplicando. E a dosimetria, ela vai aplicar o quê? Ela vai pegar o cálculo dessa multa, ela vai fazer o cálculo e ela vai se basear no quê? Eu vou pegar o exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender aqui no contexto, os 8 processos que estão em andamento com a NPD nesse momento. Para vocês terem uma ideia, os motivos até agora, dessas 8 empresas que mais deram as multas, 2 deles foi pela ausência do encarregado de proteção de dados, ou seja, ela não tinha, por algum motivo, ainda o seu DPO. Até a Nelma falou um oi para o Cleiton, eu não sei se ele está aqui ainda, mas, por exemplo, aqui na IOB nós temos um DPO, um encarregado de proteção de dados, que é o Cleiton, né? Que olha para isso. Então, toda empresa precisa ter ali o seu DPO nomeado. Gente, nomear o DPO não é algo tão difícil administrativamente. Lógico que você tem que colocar ali uma pessoa extremamente competente, responsável, que vai realmente atuar, né, nessa parte. Então, esse foi um motivo. Nós tivemos 2 casos. Nós tivemos 4 casos por ausência de medidas de segurança. O que é isso? A empresa não conseguiu demonstrar, né, que ela trazia ali um mínimo de proteção de dados. Ela não tinha um mínimo ali de proteção de uma maneira geral no ambiente, na maneira como ela processava os dados, coletava os dados. Nós tivemos 4 casos também dentro desses processos, pessoal, de ausência de comunicação a titulares. O que é o titular? Trazendo aqui alguns... Se eu falar até pessoal, se eu falar aqui algum termo que para vocês não faz sentido, vocês podem perguntar aqui, tá bom? O titular de dados sou eu, é você, é a Nelma, é a pessoa física, né? Eu sou dona do meu dado, você é dono do seu dado. Então, na figura da LGPD é o titular de dados. E aí, quando o titular vai lá no artigo 18 da LGPD, fala que tem os direitos dos titulares. Tem mais artigos da LGPD que trazem os direitos dos titulares, né? Mas o principal ali que a gente olha acaba sendo o 18, que fala que o titular, quando falar com a empresa, ou seja, eu bati ali na porta da empresa, eu falei, oi empresa, eu sou titular de dados, eu quero saber se os meus dados estão aí na sua empresa. A empresa ela tem que responder aquele titular. E se eu não dar resposta, eu estou infringindo a LGPD. Falta de comunicação, pessoal. Olha que coisinha não tão difícil de ser resolvida. Você tem que ter um canal de comunicação com o seu cliente, com o seu titular, né? Ó, a Renata fez uma pergunta boa aqui, ó. O DPO tem que ser do quadro da empresa ou pode ser um profissional terceirizado? Ai, ótima pergunta, Renata. Ele não precisa ser uma pessoa da empresa. Tem até o famoso DPO as a service, né? Ah, eu quero contratar um DPO para vir me apoiar na minha empresa. Então, eu posso contratar. Existe hoje, pessoal, vários encarregados de proteção de dados, vários DPOs que eles atuam para várias empresas. Ele pode atuar como DPO em várias. E tem, por exemplo, DPOs especializados na área da contabilidade. Por quê? Já conhece o cenário contábil, já sabe onde vai coletar mais dados, onde vai transferir dados para o governo. Então, eu posso contratar ali um DPO para vir me apoiar em algumas ações, e tá comigo, e isso eu evito uma multa, né? O tema aqui da nossa live é como que eu evito essas multas na LGPD. Contrata um DPO as a services, né? Você não precisa ter alguém interno focado ali o tempo todo. É lógico que, dependendo do porte da empresa, a quantidade de dados que essa empresa processa e o tipo do dado, se é um dado sensível, a gente chama de, ou com alto volume, né? A gente recomenda que a empresa tenha um DPO ali interno para estar apoiando ela nas atividades. Mas se você é uma empresa menor, né? Ali, né, com um volume de dados menor, então você pode ter o famoso DPO as a service, o encarregado de proteção de dados, e vocês vão achar esse serviço bem fácil, tá bom? Boa pergunta aí da Renata. Outra coisa, ó os nossos amigos juristas aqui, ó, esse daqui é bom para os nossos amigos advogados. Teve uma empresa que um dos motivos da autuação dela foi a ausência da comprovação de hipótese legal, falta de base legal. Pessoal, dentro da LGPD, a gente só pode processar um dado se eu tiver a finalidade definida. Nós temos 10 finalidades dentro da LGPD e nós temos 10 bases legais. Eu tenho que enquadrar aquilo que eu estou fazendo dentro de uma base legal.
Quem que geralmente vai dar esse apoio no enquadramento da base legal, né? Recomenda-se, não é obrigatório, mas é uma forte recomendação, que sejam os nossos amigos advogados, né? Por isso que eu falo, a LGPD, gente, ela é muito, muito dinâmica. Não se faz sozinho com TI, não se faz sozinho com segurança da informação, não se faz sozinho com advogado. Todo mundo tem que andar junto, ela é multidisciplinar. É todo mundo dar a mão, né? E cada um fala na sua área que domina. Então, por exemplo, eu jamais vou pisar dentro da área dos advogados, porque, gente, eu não entendo, eu não sei. Eu sei que tem lei que sobrepõe lei, que pode sobrepor lei, e não é minha área, não é uma área que eu domino, né, Nelma? Então, por isso você vai lá e pede o apoio. Ó, preciso enquadrar uma base legal, né? Vamos pegar um exemplo aqui básico, Nelma. Vou fazer, por exemplo, vou fazer uma campanha de marketing, vou disparar um forms. Tenho aqui um monte de nomes. Posso sair disparando isso, né? Qual é a base legal que eu vou enquadrar o que a gente chama de atividade de tratamento? Eu vou fazer uma ação. Essa ação a gente chama ela aqui de atividade de tratamento. Eu tenho que enquadrar ela numa base legal. Vou usar o que aqui? Legítimo interesse, né? E aqui eu estou só dando exemplo, tá, pessoal? Vocês sempre vão consultar aí a área jurídica de vocês para saber o que enquadrar. Mas eu estou usando aqui um exemplo, né? Ah, eu vou usar o quê? Vou usar o legítimo interesse? Eu vou usar o quê? Eu vou pedir o apoio para minha área jurídica. Falar, ó, eu quero fazer. O que você me recomenda? E a gente trabalha junto, né? De repente eu tenho que proteger esses dados. Eu recebi esses dados, né? Esses dados chegaram para mim, eu tenho que guardar, né? A área jurídica talvez seja a área mais recomendada para mim falar uma medida de segurança técnica? Talvez não. O que a área jurídica faz? Vem para a área técnica, para a área de segurança de TI e pede um apoio. Gente, agora a gente tem que guardar esse resultado, esses dados. Como que a gente guarda? E a LGPD multidisciplinar acaba trazendo maiores benefícios para a empresa. Então, ela sempre vai ser composta aí de todo mundo. E percebam que a ausência da base legal, enquadramento jurídico correto, acabou gerando multa. E olha que dado interessante. Olha, para o pessoal aí que tá na área jurídica, a LGPD, né, ela se apoiou muito na lei europeia. A gente se inspira muito da repercussão europeia do GDPR, né? O GDPR ela apareceu lá em 2016, entrou em vigor em 2018, e a gente olha a privacidade vindo da Europa como referência para a gente. A LGPD ela é mais de 70% baseada no GDPR. E as maiores multas da GDPR, hoje, quando a gente olha lá nas infrações cometidas, elas são baseadas por enquadramento incorreto de base legal. Percebam que não é nem proteção de dados, vazamento de cidade, falta de falar com o titular, enquadramento de base legal, parte jurídica, né? Os nossos amigos juristas aqui, ó, fortemente para apoiar nessa adoção e evitar multas da LGPD, né? Verdade, verdade. A parceria com eles assim tem que ser mesmo, todo mundo mesmo de mão dadas, como você falou. Exato. Aproveitando aqui, eu quero dar um alô aí para a nossa vice-presidente Assunda, que também entrou ainda há pouco aí conosco. Que bom! Oh, que legal, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Isso. Eu vou dar um break aqui para a Ju tomar uma água um pouquinho. Vou fazer só aqui um convite para quem está nos assistindo. Não esquecer que no dia 16 e 17 nós temos o Fórum Sescom e os temas, os palestrantes vêm aí. Muitos, uns 4 ou 5 estão vindo de São Paulo, já direto daquele evento grande do Conta Azul. Olha só. Então, você que está nos ouvindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva. Não precisa nem você ir lá em São Paulo, vê-los que eles estão vindo aqui para o nosso Pará, para passar aí todo esse recado maravilhoso para nós. Não se esqueça, hein? Por favor, vamos aí que o lote está aberto, está terminando aí um preço, olha só, um preço maravilhoso, até 30 de abril. Legal. Nós estamos chamando todo mundo, a gente quer todos os contadores de todo o Pará. Nós somos 144 municípios e queremos mesmo que todos, menos um contador de alguma cidade, mas que venha para Belém, no lugar de você ir tão longe, venha para Belém, que
que tem aqui uma qualidade incrível de palestras, de tudo. Tá aí, olha, a IOB está vindo aí também com novidades para nós. Então, é assim, gente. Com certeza. Ninguém pode ficar de fora, né? Então, o nosso papo está muito bom. Já estamos já quase assim, já 19 horas e 28 minutos, viu, Ju? Olha aí, Olha como quanta passa coisa boa já se saiu. E eu falo pouco, Mel, eu gosto de falar pouco. Nada, você é ótima, você é ótima. Está se saindo muito bem. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui contribuindo conosco, viu? Mas o assunto ainda não acabou, ainda tem mais uma perguntinha para você, hein? Posso fazer? Vamos lá, manda aí, vamos lá. Acho que nós já falamos um pouco mais das sanções, que elas são aplicadas, né? Quais são os critérios que serão analisados. Se você quiser dar falar mais alguma coisinha sobre isso, você pode dar mais um recado aí sobre isso. Perfeito. Aqui entra um dado muito importante, né? Na resolução número 4, foi publicado no anexo A. Então, quando a gente olha lá no finzinho da resolução, eles trazem alguns pontos, né? De como que ela vai olhar e analisar esses dados. E esse foi um ponto muito esperado, né? Porque todo mundo ficou pensando assim, tá, mas como que a gente vai entender, como que a gente vai olhar, como que vai ser essa análise, essa aplicação ali na prática, né? Então, o que é importante a gente olhar, pessoal? O artigo 6º da LGPD fala muito sobre a boa-fé do controlador. Eu adoro falar dessa boa-fé do controlador, né? A NPD tem falado muito também, artigo 6º, a boa-fé do controlador. O que significa isso? A NPD espera que toda empresa, desde 2018, lá atrás, e aí eu falo que eu ouvi de muitas empresas, né, muitos contadores, muita gente falava assim, a LGPD não vai pegar, isso não vai pegar, deixa isso aí para depois eu vejo. E aí, em 2018, surgiu a LGPD. E em 2020, ela foi realmente, teve a entrada em vigor dela. Oficialmente, ela estava valendo, né? E aí, de novo, as pessoas falando, olha, a LGPD não vai pegar, esquece, entrou em vigor, mas não vai pegar. Eles não sabem nem como eles vão aplicar a multa, né? Isso que a gente está falando dos critérios, ela não tem nem critério para aplicar a multa, né? E agora, gente, chegou. Então, o que acontece? A NPD, ela vai olhar essa boa fé. Então, vamos imaginar que por algum daqueles motivos que eu falei, eu vou pegar o exemplo do DPO, que é um exemplo fácil e simples da gente entender, né? Sim. Vamos supor que você tem algum problema e que a NPD venha falar com você, bata na sua porta e fale, empresa, por que você não teve um DPO ainda? E por que você não teve um DPO lá atrás? Cadê a sua boa fé em respeitar a lei? Porque a lei já está em vigor há 2 anos. E a gente está em 2023, então praticamente a gente pode falar que você teve 2 anos, na verdade você teve 4, porque está lá desde 2018, mas vamos falar assim, ó, você teve 2 anos para fazer. Então ela vai ver que você não teve uma boa fé e você não quis fazer, né? Então ela vai fazer o que para aplicar essa multa? Ela vai olhar a gravidade do que aconteceu, da infração, e ela vai começar a olhar se você fez alguma coisa ou não nesse período. Então, aqui eu vou deixar algumas recomendações. Vou começar a deixar algumas recomendações, Nelma, para você evitar essas multas. E, principalmente, evitar as multas com um agravante. A gente vai chegar nos agravantes e nos atenuantes aí daqui a pouco, né? São dicas preciosas. Exatamente. Se você não fez nada de privacidade ainda, pessoal, de LGPD, eu recomendo fortemente que você comece a fazer aquele mínimo. É o que a gente chama de baby steps, né, Alma? Você não precisa sair fazendo tudo. A gente não vai conseguir abraçar o mundo, não adianta. Mas vai fazendo aquilo que é mais fácil, né? Eu aprendi uma coisa aqui com o pessoal, eu escuto isso muito, aprendi muito isso com o Cleiton, né? Vamos começar pelas frutas baixas. O que começar pelas frutas baixas? Vamos por aquilo que está mais alcançável, palpável e vai resolvendo, né? E você vai se preparando para pegar as frutas mais altas, né? Então, a gente vai olhando, né, as coisas mais fáceis. Por exemplo, nomear um DPO não é algo tão difícil. Você pode ter alguém interno, você pode ter o DPO as a service. Implementar uma medida de segurança, Nelma, também não é tão difícil, né? Você pode colocar lá medidas de proteção de dados, né? Ter uma equipe de TI
que te ajude nessa proteção de dados. Também não é tão difícil, é simples, né? E aí você vai pegando essas medidas e vai fazendo e vai trabalhando, tá? Passou duas perguntas Foi interessantes para isso, ti, deixa eu ó. ler aqui, foi do Robson. Ele diz O assim, Robson. será que as empresas já estão utilizando termo de autorização do uso de dados pessoais nos processos seletivos e admissionais? Olha, tá aí, muito boa a Boa pergunta. pergunta. Olha só que legal. Isso daí, Robson, é uma atividade de tratamento de dado, de recrutamento e seleção, em que, se eu estou coletando dado, olha aqui que importante o nosso amigo jurista, eu preciso ter uma base legal, né? Eu tenho ali um processo de recrutamento que me permite coletar alguns dados para determinada vaga. E eu tenho que coletar somente os dados essenciais para aquela vaga, né? Então, quando eu tenho ali um termo de autorização de uso de dados, eu tenho que falar o que tem nesse termo de uso de dados e qual é a finalidade do uso. Por exemplo, se eu estou falando aqui de processo seletivo, processo admissional, significa que a finalidade de eu estar pegando esses dados seria somente para o processo de recrutamento. A empresa, teoricamente, não poderia pegar esse dado e usar para uma outra finalidade. Por exemplo, vender para uma empresa de marketing e usar para fazer qualquer outra coisa, né? Então, as empresas deveriam estar trabalhando, sim, com a adequação desses processos, adequando essas atividades. Hoje a gente sabe que não é todas as empresas, a gente vê que não é todo mundo que começou, né? Poucas empresas estão ali 100%. E não dá para ficar 100% também, porque nem a LGPD está 100% regulamentada. Ela soltou a agenda dela regulatória, está falando de algumas coisas, né? Mas a gente consegue ter o que a gente chama de nível de maturidade aumentada conforme eu vou fazendo esses baby steps, essas pequenas ações. Aqui entra essa boa fé. Então, quanto mais pequenas ações eu for fazendo, por exemplo, atualizando o termo de autorização, um termo de coleta, o consentimento do titular para eu poder usar aquele dado, né? Eu estou crescendo no meu nível de maturidade, a privacidade e proteção de dados perante a LGPD. Então, boa pergunta do Robson. A gente sabe que não é todas as empresas, né? Mas todas deveriam estar fazendo sim. Olha, tem uma outra aqui também do Carlos.cnt. Qual profissional ou profissional indicado para elaborar este regramento para as empresas? Perfeito. Acho que é um regulamento, né, que ele quer dizer. Eu acho que o que o Carlos está querendo falar aqui, Nelma, é o PGP que a gente chama. O PGP é um programa de governança e privacidade. Aqui, quando eu falo programa, pessoal, não é um programa de computador, né? É realmente o desenvolvimento de um processo, né? Um programa ele vai ter vários processos de adequação. Então, ele está falando, provavelmente, quem que ajuda a conduzir esse processo de adequação da LGPD. Acho que deve ser isso, né, Carlos? Manda aí depois no chat se é isso que você está falando, né? Pessoal, não existe, né, uma pessoa mais indicada. O que a gente recomenda? Lembra que eu falei que a LGPD é multidisciplinar? Então, nós vamos ter os nossos amigos juristas que vão dar apoio jurídico, o pessoal de infraestrutura e tecnologia que dá apoio nas medidas técnicas e de segurança, e nós temos... Ah, isso mesmo, Carlos, legal. E nós temos as pessoas da área de governança e privacidade, né? É onde eu atuo mais. As pessoas da área de governança, geralmente, elas conduzem mais processos e projetos. Então, eu vou ter ali um projeto de governança. Essa figura, né, de governança dessa pessoa de um projeto ali, né, ela vai ser responsável por envolver todas as pessoas, todas as áreas. Ela vai formar o famoso comitê. Eu posso ter aqui um comitê de proteção de dados da empresa, de privacidade, e eu vou sempre estar conduzindo o projeto e conduzindo com todas as áreas. Ó, eu preciso enquadrar a base legal, vamos fazer uma reunião aqui com o jurídico. Preciso proteger o servidor, preciso ter um servidor mais protegido. Vamos chamar o pessoal do TI. Ó, eu tenho que fazer um treinamento de conscientização com os meus colaboradores e treinar toda a minha força de trabalho na importância de proteger os dados. Vamos chamar o pessoal do RH, junto com o RH, fazer ali um treinamento para toda a empresa. Então, essa multidisciplinaridade, ela é importante e pode ser conduzido por um gestor de projeto, tá? Mas também pode ser conduzido pelo DPO,
pode ser conduzido por uma pessoa interna da empresa, alguém do RH que tem facilidade para conduzir ali um projeto, né? Então, não tem ali muito uma figura X. E a LGPD também não determina isso. Uma pergunta importante que todo mundo faz, né? A LGPD fala quem tem que ser o encarregado de proteção de dados? Se é um advogado, se é um profissional da área de TI, se é um profissional da área de governança e privacidade? Não. Ela só fala que a figura do encarregado do DPO, ela tem que ser multidisciplinar. Ela tem que ter um olhar crítico para o todo. Ela tem que poder se movimentar de maneira independente por todas as áreas da empresa. Área financeira, jurídica, RH. Então, eu tenho que conseguir ali ter um bom relacionamento, integrar todo mundo e fazer esse projeto de adequação andar. Né? Essa que é o mais importante, tá? Entrou mais alguma pergunta? Aí, que faz quase assim, quase tudo isso que você está falando aí. A minha sócia que acabou de entrar, a Maíra Almeida. Aí, olha. Oh, que Ela legal. que está aí, olha só comandando tudo, com que todo legal. cuidado. Outra coisa importante. Alciete também, ela é nossa associada também, que participa também muito. Oh, que ela legal. gosta, ela se preocupa muito, ela tem vários escritórios, né? Então, assim, cada cidade diferentes. Então, ela se preocupa muito também com essa parte, por isso que ela está aí. Oh, que joia! Sejam bem-vindas, queridas. Muito bom, prazer enorme ter vocês aí prestigiando a gente. Então, a gente fica muito feliz, a gente não nomear todo mundo assim, mas a gente está vendo e está muito feliz por cada um que está entrando, vá chamando mais os seus amigos, quem ainda não, que não vai assistir agora, vai assistir já, quando já tiver já gravado, né? Exatamente. E aí, só para a gente finalizar esse ponto, né, uma que é importante, esses critérios, né? A NPD ela vai olhar essa gravidade das infrações, a boa-fé, né, do infrator, né, a condição econômica dele também, porque, de novo, a NPD fala que não quer né, simplesmente chegar lá e para tirar dinheiro. Aqui tem um ponto importante, gente, reincidência. Então, você cometeu a reincidência. Eu fiz ali eu tive um probleminha, né? Eu cometi ali um problema. Se eu ficar em cima desse erro de novo e a NPD tiver que me chamar de novo pelo mesmo erro, eu tiver reincidência, eu vou ter um fator aqui bem agravante, né? Então, aí acaba tendo aí um problema. Eu tenho que olhar se eu adotei as medidas e procedimentos capazes de minimizar o dano, né? E se eu apresentei algumas medidas corretivas. Então, tudo isso, Nelma, quanto mais eu fizer, por isso que é importante um programa de adequação e eu conhecer a LGPD, eu ter o conhecimento da lei. Porque quanto mais eu fizer, lembra, pessoal, a LGPD, ela tem 65 artigos, ela está dividida em 10 capítulos, ou seja, eu tenho muita coisa ali para ir trabalhando. Eu preciso começar devagarinho. Só fechar aqui. Pode ir lá. Então, a importância da gente fazer aí os famosos baby steps, né? Vamos um pouquinho. Não precisa se matar e sair fazendo tudo, né? Se você já começar ali numa jornada, começar devagarinho, você vai entregando e você naturalmente vai ganhando a maturidade com a LGPD, tá bom? Gente, eu tenho um cachorrinho aqui em casa que ele é pernambucano. E é raríssimo ele latir. E agora ele está empolgado com a live. Não sei o que é que está acontecendo com ele. Ele está empolgado com a live, né? Até ele está gostando. Ai, que bom. Ai, gente, desculpa, por isso que eu saí ali para fechar. Que bonitinho. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha boa aqui para nós. Olha, que bom, muita gente está gostando, está interagindo. Nossa, que maravilha. Estou muito feliz, viu, Ju? E eu também. Obrigada. Chegando bastante gente aqui. Estão me ouvindo bem? E eu estou ouvindo você também, Nelma. Tem também mais uma perguntinha assim, que eu acho bem interessante. E qual é assim, essa classificação mesmo que se faz mesmo em relação às infrações?
Boa. As infrações, né, elas vão ser classificadas em 3 níveis. Então, nós vamos ter ali as infrações que elas são as leves, né? Quando uma infração for classificada como leve, é porque ela não se enquadrou nem na média nem na grave. Então, eu não tive ali nenhum agravante. Geralmente vai ser uma coisinha ali mais, uma advertência, acho que uma conversa, né? Mas eu posso ir ali para uma infração com classificação média. E aí eu tenho aqui as variáveis de cálculo. Quando a gente abre lá dentro do anexo A da resolução, tem um monte de cálculo matemático lá que você vai colocar várias coisas, né? O que eu vou olhar? Eu vou olhar a classificação da infração pelo um ato administrativo. Então, administrativamente, a NPD já vai ter falado para mim se aquela infração minha foi leve, média ou grave, da seguinte maneira. Quando uma infração for extremamente grave, é porque ela teve alguma coisa relacionada a dados sensíveis. O que são os dados sensíveis na LGPD? São aqueles dados que podem causar algum tipo de discriminação. Então, por exemplo, a minha condição social, a minha escolha sexual, né? Se eu tenho algum problema de saúde, ali, dados de saúde, crianças e adolescentes, sindicato, né? Ó, quanto que a gente não trabalha com sindicato, né? Então, parte de sindicato, parte de dados médicos, financeiros, tudo isso que pode vir trazer aí, né? Alguma coisa desse tipo, são considerados dados sensíveis e aí se torna uma infração grave. Eu também vou olhar risco à vida. Se eu coloquei risco à vida, né? Isso também é classificado aí como uma infração grave. Quando eu trabalho com sujeitos vulneráveis, idosos, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quando a gente olha, por exemplo, o LGPD ela não fala o que é criança, o que é adolescente. É um item que ela fala criança e adolescente, mas o que é criança e adolescente? Então a gente olha um pouquinho o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, até 12 anos criança, depois vira adolescente. Então a gente tem algumas orientações que vão norteando, né, esses pontos. Quando eu trabalho dados em larga escala, então empresas, por exemplo, que processam alto volumes de dados, por exemplo, um banco, né? Gente, quanto de dado financeiro, cartão de crédito, CPF tem um banco hoje, né? Então, processamento em larga escala, a reincidência, e olha de novo aqui o pessoal da área jurídica, gente. Quando você não tem base legal, ou aquilo está ilícito ou discriminatório, ausência de enquadramento de base legal. Lembra que eu falei que na Europa as multas mais altas foram baseadas por ausência de classificação de base legal. Então, aqui também vai ser classificado como grave, vai ser onde vai mais doer aí para todo mundo. Aí nós vamos para as médias. O que é a média? A média é quando eu trouxer aqui um prejuízo financeiro, né? Então, eu trouxe um prejuízo financeiro para a Nelma. Nossa, a Juliane foi lá, pegou o dado da Nelma, sem querer eu publiquei o cartão de crédito da Nelma. E aí alguém foi lá e pegou o cartão de crédito da Nelma e usou, né? Eu trouxe um prejuízo financeiro para a Nelma, mas foi um negócio ali mais contido. Então, eu vou ali numa classificação média. Quando eu trouxer um dano físico à imagem ou à reputação, né? Eu expus a intimidade da Nelma. Por algum motivo, eu descobri um segredo e eu expus ali, né? Trouxe um dano à imagem da Nelma. A Nelma gosta muito de chocolate, eu não podia falar que a Nelma gosta de chocolate. Né? Eu trouxe um dano ali, eu expus uma informação dela sem a autorização. A gente viu até recentemente um caso que ficou muito famoso, eu não lembro, mas foi de uma artista que ela deu o bebê dela para adoção. E aí a enfermeira contou isso para dois. Desculpa porque eu vou usar aqui agora, mas esses fofoqueiros de plantão, de jornal que fica comprando notícia, e ela expôs um menor de idade, gente. Não estava expondo só artista, expôs uma criança que era para ter ficado em sigilo, que foi para adoção por conta de uma fofoca. Eu trouxe dano à imagem e à reputação de uma mãe e de uma criança. Eu esqueço que eu tenho uma criança do outro lado, né? E a mulher fez isso porque essa artista, na época que ela deu essa criança para adoção, pelo que eu lembro na história, ela tinha sido vítima de um estupro ainda. Então, e a enfermeira pegou tudo isso e vendeu essa informação. Então, ela, dependendo do que você traz ali, pode trazer esse tipo, né? Então, tudo isso vão ser olhado como variáveis dentro dessa classificação da infração, tá bom? Olha só. Eu quero dar
boa noite aí para a nossa jornalista, a Berna Lameira, ela é nossa assessora de comunicação lá do Sescom, está presente. Ela mora a 70 quilômetros de Belém, mas está aí, nos assistindo. Ai, viva a gente poder se comunicar online, né? Olha que gostoso. Isso, é muito bom. Ivanilson, Wesley, tudo entrou agora. O Cleito. O Cleito, olha aí. Já até começou a seguir já o Sescom aí agora também, parece. Olha aí. Seja bem-vindo, Cleito, sempre. Nosso Belém está aqui te esperando de novo. Pode vir no fórum novamente. Eu quero toda a turma da IOB de novo. Podia voltar, né, Nelma? Animar o povo. É. Nós já estamos aqui quase há 12 minutos já para a gente terminar, mas ainda tem uma pergunta bem bacana ainda para fazer para você ainda, Ju. Como é que a gente deve mesmo preparar melhor a minha empresa, a sua empresa, que você assessora para ajudar o seu cliente, orientar também, dar dicas para ele, né, quem está aqui nos assistindo. E os empresários também, todo mundo ele é responsável, né? A questão da autorresponsabilidade de que você tem que tomar realmente conta da sua empresa, né? Que a empresa ela é tudo. E conhecer, para poder até conhecer melhor também a LGPD. Perfeito. Até o Cleiton mandou uma pergunta boa aí no chat, né? Falou, ó, Ju, no segmento contábil, nesse período de imposto de renda, né? Quais os cuidados que os contadores precisarão ter? Né? Ó, uma pergunta boa também. A gente falou um pouquinho disso lá no começo, mas muito superficial. E aí, complementando, porque a pergunta do Cleiton complementa muito a sua, Nelma. Né? Pessoal, a melhor maneira da gente preparar a nossa empresa, inclusive para entregar o imposto de renda de maneira mais adequada à LGPD e para eu me preparar para a LGPD de uma maneira geral. Gente, não tem nada melhor do que conhecimento. Time preparado é time eficiente. Eu falo que nós estamos aqui fazendo, às vezes, o ordinário, né? Quanto mais conhecimento você adquire, você vai para o extraordinário. Você faz mais rápido, você faz melhor e entrega melhor. E como que a gente tem esse conhecimento? Pessoal, extremamente importante entender a lei, entender a LGPD. Como que ela se aplica para mim, né? A LGPD ela se aplica para todas as empresas, mas ela tem particularidades. Por exemplo, empresa do setor público, empresa do setor privado. Se eu sou uma empresa da área de saúde, se eu sou um contador, eu tenho regulamentos locais que eu tenho que ver. Imposto de renda, por exemplo, eu tenho que guardar dados por mais de 20 anos, dependendo do dado, né? Eu tenho a famosa tabela de temporalidade, que dependendo do que eu peguei ali, eu tenho que guardar aquele dado por muito tempo. E aí, pessoal, eu até queria comentar aqui com vocês que aqui na IOB, né? Estou até com a minha canequinha aqui, ó, do pessoal da IOB Educação, né? Inclusive, eu sou uma das professoras da IOB Educação, né? A IOB ela tem uma plataforma que é a plataforma do IOB Educação, uma plataforma EAD. Convido vocês para entrar lá no site da IOB, vai lá no IOB Educação e lá nós temos vários cursos e treinamentos para ajudar a você começar a fazer esse entendimento. Uma coisa importante, Nelma, é você pegar as pessoas da sua empresa, os seus colaboradores, chegar para eles e falar, viu, você já ouviu falar da LGPD? Você sabe que a gente aqui na empresa não pode sair pegando dado e fazendo o que quer? Até o Cleiton colocou muito bem, né? Quantos desses colaboradores estão pegando, por exemplo, dados via WhatsApp? E às vezes não trazendo um nível de segurança adequado para proteger esse dado, né? Será que eu não preciso chegar para o meu time e falar, gente, vamos usar aqui ó, um meio de comunicação mais adequado, um e-mail, né? Que eu vou ter uma mensagem ali com mais cuidado, com mais proteção, criar um ponto, né, de transferência de arquivos, um SharePoint, né, um Office 365 ali com mais cuidado para eu levar e trazer tudo isso daí. Então, a gente olha, né, esse início de conhecimento e conscientização como o primeiro caminho. Se eu puder dar um conselho aqui para todo mundo, né? Ju, não fiz nada de LGPD ainda. Por onde eu começo, né? Eu saio contratando gente, eu falo, não, gente, primeira coisa, conscientização e treinamento inicial. Vamos todo mundo entender o que é privacidade, o que é eu proteger um dado, né?
o que é a LGPD na sua essência? Qual é a importância de eu proteger um dado ali do titular, né? E a IOB pode ajudar com a plataforma do IOB Educação. Até tá o Robson aí da Solar. Robson, vou pedir um favor para você, coloca aí o seu contato para o pessoal no chat. Se alguém quiser, não vou conseguir mandar, mas o pessoal faz contato aí. Pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do IOB Educação, chama o pessoal da Solar, parceiro da FENACOM, né? Isso, Vocês é parceiro podem... da FENACOM, parceiro do Siscom. Quem é associado, no momento que adquirir a plataforma, tudo, fizer o convênio com a IOB, também vai ter desconto especial por ser associado. Então, isso é a importância de ser, para poder ganhar também vários benefícios. Exatamente. E tudo. Então, é importante. Isso é muito legal, Nelma, porque tem uma coisa que a gente fala na segurança, que a gente fala assim, que o elo mais fraco da segurança é, infelizmente, o fator humano. Por quê? Você pode implementar todas as medidas de segurança possíveis, mas se um colaborador seu, desavisado, vai lá e de repente ele faz alguma coisa, tem até um dado, uma estatística, Nelma, que fala que 46% dos incidentes de segurança das empresas, isso é um relatório mundial, são causados por funcionários desatentos e desavisados. Então, quando você prepara a sua força de trabalho, você prepara o seu time, você treina, conscientiza, você traz conhecimento e educação para eles, eles vão pensar 2 vezes antes de fazer. Vai criar aquele alerta. Sabe quando cai aquele e-mail esquisito para você na sua caixa de e-mail, que parece ser do banco, mas não é do banco, é o famoso ataque de phishing, né? Que ele simula ali um boleto falso. Se você explica para o seu colaborador, para ele olhar alguns detalhes e você treina nele, eu tenho certeza que se cair um e-mail esquisito para ele, ele vai pensar 2 vezes antes de clicar e vai falar assim, opa, eu acho que a Ju me falou que isso aqui podia ser um negócio meio não tão bom, né? Vamos investigar. Então, pessoal, comece treinando, IOB Educação trazendo aí conhecimento para vocês. Chame o pessoal da Solar, parceira aí em Belém, aí pertinho de vocês para dar esse apoio, né? E vai mostrar soluções da IOB aí com a parte da parceria da IOB Educação para ajudar vocês. Olha só, eu fui no Conescap do ano passado e ganhei a garrafinha térmica, que ela dá até aqui Essa garrafinha temperatura. Entendeu? Então é isso. A gente vai nos eventos nacionais, né, estaduais, a gente ganha brindes maravilhosos dos nossos patrocinadores. Ô, Nelma, falando nisso, uma coisa super importante que eu lembrei para falar para vocês, pessoal, a IOB, ela tem os cursos da LGPD, inclusive pontuando no CRC. Nós temos mais de 5 cursos voltados só para a LGPD lá na plataforma. Continuada. E eles ainda pontuam, tem um lá que pontua 20 pontos no CRC, pessoal, pega acho que metade aí dos pontos, acho que é 40 pontos anual agora. Isso, né? Isso. Tem um dos da pontuação cursos lá que ele já pega 20 pontos. Então, além de você aprender a LGPD, trazer treinamento e conscientização, vocês ainda pontuam no CRC, tá bom? Fica aí da cerejinha do bolo para fechar aí com chave de ouro para vocês, pessoal. Puxa, que maravilha, gente. Né? Acredito que todo mundo está gostando, a gente também. Estamos saindo daqui quase já finalizando já nosso bate-papo maravilhoso, de um aprendizado assim que a gente diz, meu Deus, é muito assunto, é muita coisa, que só numa live só não dá para levar todos esses assuntos não, viu? Vamos ter que marcar outros aí para expandir mais esse assunto, que ele é bem complexo. Dá para descer nos detalhes, né? A gente fica aí à disposição para ir conversando. Podia fazer um mais interativo de bate-papo, o pessoal podia mandar já as perguntas prévias e a gente interagindo aí com o pessoal. Mandem suas dúvidas aí, pessoal. O que você tem de dúvida para a gente ir trabalhando junto, né? Começa o seu programa, o projeto de adequação de LGPD, né? Sim, muito bom, muito bom. Eu acho que eu vi a sua filha aí também, aí, não é? É filha? Acho que eu vi a minha mãe entrou aqui, até minha mãe entrou aqui. Ai, a mãe, Rosana. Isso, olha, a
Rosana, parabéns pela sua filhota maravilhosa. Eu tenho um caso engraçado com a minha mãe, eu uso minha mãe nas lives, Nelma, porque eu falo muito Ah, sobre segurança e tudo mais. E, é. ai, Cleiton, obrigado. Ai, Cleiton, o pessoal quer que você volta para Belém aqui, ó. No começo te pediram de volta aqui para você palestrar de novo. Que bom, E que minha bom. mãe, ela foi vítima de um ataque no WhatsApp dela, de uma pessoa se passando por mim, né? E graças a Deus que a Ah, minha mãe sempre ouvia falando dessa parte de segurança e acabou dando tudo certo aí. Então, a importância da gente treinar e conscientizar as pessoas ao nosso redor, tá vendo, não, pessoal? isso aí a gente pensa que está longe que nada, está bem próximo de nós. Tá Então, muito todo próximo. Quando eu com a minha cuidado mãe, é eu falo, mãe, muito entra lá para eu lembrar você cuidado. de exemplo que você, eu e você fomos quase, né? Fomos vítimas de Sim, um golpe. sim, deve ser. É uma sensação de impotência que a gente fica, a gente sendo lesado. Eu tinha um celular de muitos anos, troquei, foi preciso trocar o número dele porque ele tinha apagado tudo. É bem Então complicado. é um negócio assim bem triste mesmo. Então, Legal. gente, muito obrigada. Vamos agradecer aqui a presença de todos. Não esqueçam o nosso evento regional, que é o Fórum. Nós temos o nacional, que vai ser em novembro, pela FENACOM, que é o Conescap. Em setembro vai ter o Encontro Nacional da Mulher Contabilista lá em Manaus. Domingo, nós estamos em pleno Ótimo. Declare Certo. Domingo, na Praça da República, vai estar lá um movimento grande, todo mundo lá com a camiseta Declare Certo, já em homenagem aos 100 anos do Imposto de Renda. Oh, que legal, que 100 legal. anos. E cada vez mais evoluindo, e a gente está vendo aí é muito 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 bom bom. mesmo. Em nome da IOB também eu quero agradecer a todo mundo. Muito obrigada pelo convite, né? A gente se sente muito honrado em poder estar participando com vocês, trazendo aqui um pouquinho de conhecimento, né? E participando de vocês desse momento tão especial. E não deixem de conferir o IOB Educação e tragam aí treinamento e conscientização para todo mundo e melhorem a maturidade do seu projeto de adequação LGPD. Isso. Entre no site, né? No site, nas redes sociais, que estão tudo lá, tanto da IOB quanto do SESCOM, da FENACOM. Não fique de fora. Vamos lá e ficar sempre antenado nas nossas novidades aí do nosso mundo contábil. E um grande abraço, Nelma. Muito obrigada. Muito obrigada também. Obrigada a todos, gente. Um abração Um em abraço, todos. até mais. Até mais. E agora? E agora? Jesus. Eu não estou conseguindo, sei lá como eu faço para salvar.